Mário Lúcio da Conceição, presidente da Câmara. Desde a sua primeira eleição para vereador até agora, o senhor está no sexto mandato, quais as principais mudanças que o senhor verificou nesse trabalho legislativo? Bom, são algumas mudanças significativas aqui, depois de nós assumirmos a presidência da Câmara. A começar pela entrada, você vê que hoje nós temos uma identificação correta daqueles que adentram a verdadeira Casa do Povo, que é aqui a Câmara Municipal do Guarujá. Hoje você deve ter entrado aqui e você deve ter feito um cadastro, inclusive com a identificação facial, que fica aqui na Câmara Municipal. Então esse cadastro não tinha na Câmara, a gente concluiu esse cadastro aqui. A Câmara, com 77 anos, já falando da parte administrativa, a gente fez a primeira semana jurídica do Legislativo, que nunca teve, e a gente trouxe para cá pessoas que, porventura, nunca tinham vindo à Câmara Municipal. Então a gente fez a primeira semana jurídica, trouxemos promotores, trouxemos desembargadores, trouxemos conselheiro do Tribunal de Contas, trouxemos pessoas que realmente vivem a cidade e, de alguma forma, comandam também a cidade através do judiciário, de outros órgãos que compõem nosso ordenamento jurídico. Então foi importante que a gente falasse e trouxesse esse pessoal para dentro do Legislativo. A gente fez também aqui, através de lei do vereador Mário Lúcio, a Semana do Mérito Jurídico, Medalha do Mérito Jurídico, onde promotores, juízes, operadores do direito, oficiais de justiça são homenageados aqui na Câmara Municipal. Se você bem olhar, nós estamos falando de pessoas que operam no direito adentrando a nossa casa. Isso é importante, porque eu sempre falo que essas pessoas têm que vir e conhecer o trabalho do vereador, conhecer o que é a Câmara Municipal. Se eu trago o promotor para cá, se eu trago o delegado para cá, se eu trago o juiz para cá, eles veem que aqui realmente a coisa é séria, que o trabalho é sério. Então, a mudança, a postura é trazer órgãos de fiscalização para dentro do Legislativo. Isso é uma mudança fundamental que a Câmara está tendo. Sem falar da lisura, da transparência que a Câmara está tendo. A Câmara, há algum tempo, quando a gente assumiu o Legislativo, a gente viu que a Câmara tinha 7 contas rejeitadas. E nós fomos entender por que aquilo lá. E tinha alguns apontamentos já feitos repetidamente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então nós fomos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao invés do tribunal vir a gente e já apontar mais uma vez aquilo que ele vinha apontando, a gente fez o inverso. Nós fomos ao tribunal, entendemos que aquilo que o tribunal vem apontando deveria ser corrigido, porque não era uma vez que o tribunal vinha apontando, eram várias vezes, e nós começamos a corrigir as pessoas. Então, eles falaram, por exemplo, não pode pagar por verba indenizatória, e nós chamamos o jurídico da casa e mandamos cortar. A Câmara ainda não tem o portal da transparência. Mandamos efetuar o portal da transparência. A Câmara está pagando horas extras excessivas. Mandamos cortar horas extras excessivas. Então, nós estamos, de uma maneira geral, se adequando àquilo que o Tribunal de Contas vem fazendo, aquilo que o Ministério Público apontou, tudo a Câmara está se adequando. Só que você tem que entender, foi que nós passamos para o tribunal, que ninguém consegue fazer isso em 2 meses, em 3 meses de mandato. Nós estamos no 3º quadrimestre da Câmara. Antes do 3º quadrimestre, nós vamos ter se adequado, nosso Legislativo vai se adequar a tudo que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pontuou anos anteriores. Isso é uma mudança maravilhosa que o Legislativo vem tendo. Isso não é só o vereador Mário Lúcio que está trabalhando. São todos os 19 vereadores, porque algumas mudanças têm que passar pelo plenário da Câmara.
e nós estamos fazendo isso. Eu queria agradecer aqui todos os vereadores que estão empenhados em trazer de volta a credibilidade do Legislativo. Presidente, o senhor está há mais de 20 anos no mandato legislativo aqui. E o vereador é um vereador para-raio da comunidade, né? É o agente público mais próximo da população, né? Aquele que o cidadão vai lá e faz a sua reivindicação. O senhor tem percebido nos últimos anos mudança no tipo de pedido que a população faz para o vereador? Ou não? Ou as mesmas coisas? Ou deixou de ser aquele pedido mais personalista? Uma camisa para time de futebol, bloco para fazer a própria casa, ou em vez de pedidos mais coletivos? Ainda tem os pedidos individuais, não fugiu a regra, desde 2000 continua se pedindo sim jogo de camisa, continua se pedindo sim o bloco, como você citou, mas o pedido que nós mais temos aqui no Legislativo, isso não é o vereador Mário Lúcio, eu tenho certeza que são todos os vereadores, é o pedido de emprego. No mundo, não é um problema só de Guarujá, é um problema do mundo, é o desemprego. E depois desse negócio que teve aí, que matou muita gente, que foi a Covid, muitas empresas ainda não colocaram suas contas, ainda não se reergueram. E é óbvio que isso demora tempo, e você não tendo os empresários para gerar emprego e renda, quem sofre é a ponta, quem sofre é o trabalhador, né? Por exemplo, nós tivemos há alguns anos atrás o fechamento da Cosipa aqui em Cubatão. A Cosipa tinha uma gama enorme de funcionários aqui de Guarujá, da Baixada Santista como um todo. Quem entrou no lugar da Cosipa? Lá eram mais de 10 mil empregados na Companhia Siderúrgica Paulista. E foi fechada a Cosipa. Quem entrou no lugar? Ninguém entrou no lugar. Ou seja, foram mais de 10 mil postos de empregos perdidos sem reposição. E agora está passando por uma fase que muita gente está percebendo, mas outros não, que é a perca de postos de trabalho pelos estivadores. Que por muitos e muito tempo a estiva foi a fonte de trabalho de muitas pessoas que não tinham propriamente uma profissão, uma faculdade feita, né? Então ela ia para o cais. E há muito tempo se perdeu isso também. E as pessoas não estão vendo ou estão sentindo, mas sentindo sem ter alguém para lutar por esses postos de emprego. E aí, óbvio que o maior pedido que você tem aqui é o pedido de emprego. E Guarujá, propriamente dito, falando especificamente da nossa cidade, ainda fica pior. Porque qual o maior empregador que nós temos no município? A própria prefeitura. Se você bem pensar, a prefeitura hoje emprega mais de 6 mil funcionários concursados. Mais de 6 mil, fora os comissionados. E aí você pergunta, mas e a Terracom? A Terracom também tem uma gama enorme de funcionários. Mas quem paga a Terracom? A prefeitura, através do contrato firmado. Mas a GP tem bastante. E quem paga a GP? Também é a prefeitura. Demax, que saiu agora, Safe, que era Safe, agora CML. Enfim, a prefeitura, ela acaba absorvendo todas essas empresas que pagam essas empresas através de quê? Através dos nossos impostos. Infelizmente ainda, a nossa cidade não tem uma grande empresa, como uma Friboi, por exemplo, como uma empresa montadora de carro, como tem a cidade vizinha aqui no ABC, que emprega bastante gente. A nossa cidade não tem. Então, era imprescindível que a nossa municipalidade, os nossos governantes, quando eu falo governantes, é mais para o lado do executivo, fizesse um trabalho de trazer para cá, para a nossa cidade, grandes empresas. Porque nós temos áreas, por exemplo, ali na Marginal Piaçaguera, do lado direito, daqui para São Paulo, do lado direito, nós temos quase 5 milhões de metros quadrados de área praticamente inutilizada. Então nós temos que fazer um trabalho gigantesco para trazer empresas para cá, para a geração de emprego e renda.
presidente, e o Porto? O senhor acha que está havendo um desencontro aí entre a atividade econômica e a oferta de mão de obra? Não acha que falta também qualificação dos moradores para poderem ocupar essas vagas? Acho sim. Acho que o nosso povo tem que se qualificar para essas vagas de emprego. Aliás, eu quero aqui parabenizar o governo federal, eu quero parabenizar aqui, aproveitar a oportunidade de parabenizar o governo do atual prefeito Farid Madi, o secretário de Educação, quero parabenizar o vereador Edilson Dias de Andrade e a vereadora Ariane Paz, que correram bastante para que se tornasse realidade aqui no nosso município o Instituto Federal, que vai dar a oportunidade dos nossos jovens se qualificar para aquilo que você está falando, para que quando aparecer os trabalhos, seja na área do porto ou qualquer outra área, como por exemplo o aeroporto, o nosso povo esteja capacitado para as melhores vagas de emprego. Porque senão vai sobrar para nós só os braçais. Nós precisamos de qualificação. Se o nosso povo se qualificar, quem ganha com isso é quem mora aqui. Nós temos 2 universidades aqui. 2 não, tem mais, mas nós estamos falando das maiores. O Noeste, o Naerp, mas tem aqui a faculdade já, Marquês de Olinda, tem a Unidom aqui, que é a Universidade Dom Domênico, qualificando o nosso povo. Agora tem o Instituto Federal, que já é uma realidade. Nós tínhamos uma escola técnica importantíssima, agora eu tenho orgulho de ter estudado lá, que é a Escola 1º de Maio. Então nós temos aqui no município uma gama de possibilidades da nosso povo, nossos jovens estudarem. É isso que nós precisamos hoje para qualificar e ter a oportunidade de, quando aparecer os empregos, o nosso povo se locupletarem dessas vagas. Presidente, uma boa perspectiva parece ser as obras do túnel ligando Santos ao Guarujá. O canteiro de obras vai ser aqui em Guarujá. Até o processo seletivo que ia ser aberto ontem, ele foi adiado por uma questão de documentação da empresa, né? Mas ainda assim parece que era uma boa perspectiva aqui para os moradores de Guarujá. Mas ainda assim, o túnel vai trazer alguns impactos na cidade, né? Na sua avaliação, quais as precauções que o município tem que tomar para evitar que esses impactos eles sejam mais negativos do que positivos? Olha, o Mário Lúcio já está tomando. Nós conversamos com o chefe da autoridade portuária, o senhor Anderson Pomini, no sentido de que a autoridade portuária afirma que ganhou a licitação, não prejudique os nossos comerciantes, principalmente os comerciantes lá de Vicente de Carvalho. Nós conversamos com as pessoas, com os comerciantes lá de Vicente de Carvalho, andamos com alguns, conversamos, já sentamos, que nós temos que fazer uma defesa, e a realidade é uma defesa prevista em lei. Porque, por exemplo, o pescador, só para fazer uma analogia, o pescador, quando ele é proibido de fazer o pescado pela reprodução dos peixes, ele tem o chamado defeso, não tem? Né? Ele recebe lá uma verba do Ministério para que ele fique em casa e deixe o peixe já se reproduzir. Só por analogia. Até porque a gente sabe, e o Mário Lúcio, eu sou totalmente a favor do túnel. O túnel vai trazer progresso para a nossa cidade. Nós vamos estar a poucos minutos da cidade vizinha de Santos, né? Então nós precisamos realmente acabar com aquela fila lá, que a pessoa fica 2 horas na fila, muitas vezes até mais, esperando para atravessar 15 minutos. Então nós precisamos dessa realidade que hoje é o túnel. Eu sou a favor, sim, do túnel, vai trazer coisas boas para a cidade, mas enquanto durarem as obras, realmente vai ter um impacto. E esse impacto, o comerciante não pode sofrer. Você, morador, que vai ter a sua casa retirada também do local que você vive há anos, você também não pode sofrer. Então é para isso que nós, enquanto presidente da Câmara Municipal do Guarujá, teremos e estamos atentos e já estamos conversando.
Nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, no qual nós trouxemos aqui o chefe da autoridade portuária. E indagamos, são 717 moradias que serão construídos lá no Parque da Montanha. E indagamos o senhor Anderson Pomini quanto às melhorias, as condições que esses moradores seriam levados lá para o Parque da Montanha. Teria colégio para esse pessoal todo? Teria o posto de saúde para esse pessoal todo? Teria área de lazer para esse pessoal todo? Teria creche? Teria escola? Como é que é? Você pega esse pessoal todinho, leva para lá e as benfeitorias. Então nós indagamos isso com ele, né? Ficou meio que conversado da gente fazer leis próprias, da gente cobrar, porque cada vez que o Porto tiver ações, essas ações não podem ser prejudiciais ao povo do Guarujá. Presidente, uma das suas grandes bandeiras é a valorização de Vicente de Carvalho. Inclusive tem essa ideia de transformar o distrito num município. Eu queria saber se o senhor ainda impunha essa bandeira de transformar Vicente de Carvalho num município e que outras ações o senhor está planejando para valorizar ainda mais o distrito? Olha, eu sou um defensor nato de Vicente de Carvalho. Eu amo a minha cidade. Eu amo a minha cidade, todos os tantos do Guarujá. Guarujá, como um todo, me deu 6 mandatos de vereador. Ganhar uma já é difícil, imagina você ganhar 6, né? Então, eu amo minha cidade. Só que a minha vida como um todo, eu amo você lá do Perequê, eu amo você lá da Vila Lígia, do Santa Rosa, do Santa Cruz, o meu pessoal, meus amigos lá da Barreira, do Cantagalo, alô Rafinha, o pessoal todinho. Mas eu não posso negar isso. Eu sou cria do Itapema. Eu só nasci no Hospital Santo Amaro. Mas a minha vida toda é Vicente Carvalho. A minha vida toda é o meu querido Itapema Velho de Guerra. Eu não consigo. A minha escola de samba do coração é a Mocidade Amazonense, que está lá em Vicente Carvalho. O meu time do coração, que eu tanto amo, que é o Comando, está lá em Vicente Carvalho. A pessoa que eu mais amo nessa vida mora lá nas Valdaranha, o bairro onde eu nasci. Bairro onde eu me criei. Jardim Maravilha. A pessoa que eu mais amo é minha mãe Terezinha. Amo essa mulher. E ela mora lá no coração do Itapema, lá nas Valdaranha, lá no Jardim Maravilha, do lado do Monteiro da Cruz. Estudei no Napoleão, estudei no 1º de Maio, fui cria dali. Então é óbvio que eu defendo o Itapema. E falo muito com o prefeito. Nós temos mais de 20 secretarias. 20 secretarias, mais de 20 secretarias. Só tem uma secretaria lá em Vicente Carvalho, que é a CEUB, do meu amigo e secretário Dedé. Então, por exemplo, nós temos 3 vertentes. As 3 vertentes que mais arrecadam no município, a primeira é o IPTU. E o IPTU, o Itapema perde, porque Guarujá tem muito apartamento, é óbvio, o apartamento é mais caro, então a arrecadação é maior no IPTU aqui em Vicente Carvalho. Mas e o ISS? Qual o lugar que mais arrecada de ISS? O Porto. E o Porto está onde? Vicente Carvalho. E o aeroporto que vai vir? Vicente de Carvalho. E a área retroportuária, aonde está? Vicente de Carvalho. Das cidades portuárias, a que mais vai crescer, segundo a própria autoridade portuária, é o Guarujá. E aonde fica todo esse crescimento? Vicente de Carvalho. A terceira vertente é o ICMS. Ou seja, aonde está o comércio pujante da nossa cidade? Vicente de Carvalho. Né? Nós estamos falando hoje de um porto que gera emprego e renda, que fica em Vicente de Carvalho. O próprio porto que vai fazer o túnel, que vai desaguar onde? Em Vicente de Carvalho. Nós estamos falando que o governador está tocando no assunto de fazer a terceira pista da Imigrantes, que tem que fazer porque já está obsoleta a Imigrantes. E vai desaguar onde? Também em Vicente de Carvalho. Então é óbvio que o crescimento da nossa cidade como um todo, a nossa cidade como Guarujá como um todo, passa sim por Vicente de Carvalho.
Só que há muito tempo eu defendia a bandeira da emancipação porque entendia que muitos políticos só iam em Vicente Carvalho buscar o voto e depois não sabia aonde ficava sequer a Rua Tambaú, a Avenida Oswaldo Aranha, a Avenida Oswaldo Cruz, a Rua Ceará. E é ruim isso para nós. Para nós, como um todo, que somos crias aqui do Guarujá e amamos a nossa cidade, nós temos que entender que do couro sai a correia. E quem, por muito tempo, sustentou a nossa cidade como um todo, foi realmente Vicente Carvalho. A bandeira da emancipação, ela só foi esquecida porque o Congresso Nacional cortou, através de lei, a criação de novos municípios. Então, o que nós temos que defender, no modo geral, é que Vicente de Carvalho seja respeitado. E isso, graças a Deus, Mário Lúcio sempre fez. E com relação à gestão do prefeito Farid Maia, o senhor acha que ele está dando as respostas que a cidade precisa, principalmente em relação a Vicente de Carvalho? Olha, o prefeito Farid Maia, nós temos que entender que ele está há menos de 9 meses no governo, no poder, né? Ele foi eleito, ainda pegou um orçamento da legislatura passada, ele está, assim como um todo, acertando o governo, colocando, como ele sempre fala, a casa em ordem. Então a cobrança, é óbvio que a cobrança existe, né? Nós somos um povo, como um todo, imediatista. A gente quer ver a clínica funcionando, o asfalto sendo feito na nossa cidade, as escolas a contento. Então eu acho que fazer assim um prognóstico, fazer assim uma dimensão do governo ainda é prematuro. O que a gente vê é o Farid, sim, dando atenção aos bairros, é o Farid indo, sim, nas escolas, é as pessoas empenhadas na melhora de vida da qualidade do nosso povo. Isso a gente está vendo, até porque a Câmara é uma Câmara fiscalizadora, a Câmara ela está antenada, você viu que a Câmara, do modo geral, acompanha a Prefeitura. Ontem nós tivemos, por exemplo, uma sessão solene de entrega de título de cidadão e tinha 2 deputados na entrega de título, e o prefeito estava lá em Vicente de Carvalho, na audiência pública do Instituto Federal, lá no 1º de maio. Mas pediu que o vice-prefeito, que hoje é o prefeito em exercício, fosse lá no teatro. Isso demonstra respeito à Câmara Municipal, porque os dois, um estava num canto e um estava no outro, e eram 2 momentos importantes para a cidade. O que a gente tem que torcer sempre e fiscalizar bastante é que o governo faça uma boa gestão. O orçamento tem, a gente, graças a Deus, através da legislatura passada, colocou um orçamento maior na Secretaria Municipal de Esporte. Conversamos com o secretário de governo, Antônio Aires Filho, para que abra a licitação, para que aquele estádio municipal que está parado há anos, que foi um gasto mais de 20 milhões do governo federal para a Copa do Mundo que teve aqui na nossa cidade, comece a, de fato, ser utilizado pela nossa população. Porque hoje está obsoleto, né? Está parado aquilo ali, só se degradando. Então nós precisamos ações. E ações nós estamos cobrando do governo municipal, através de idas ao governo, através da gente falar na tribuna da Câmara, para que a nossa população saia ganhando com tudo isso. Presidente, como é que o senhor avalia a relação da Câmara com o Poder Executivo, o prefeito Farid Maia? Ele ouve os vereadores ou está sendo uma situação, uma relação mais delicada? Não, eu acho que toda a relação com o governo municipal, através de Câmara Legislativa e do Executivo através do prefeito, tem sido boa do modo geral. A gente tem as reuniões de bancada que acontecem todas as segunda-feiras. Todas as segunda-feiras, às 16 horas, acontecem as reuniões de bancada. A gente tem a possibilidade de discutir projetos com o chefe do executivo, através, muitas vezes ele não está na reunião, mas está seu secretário de governo, tem aquelas pessoas que estudam os projetos para saber se está certo, se as iniciativas estão corretas. Então, a relação está boa. Óbvio que toda relação é construída através de tempo,
né? Você tem que maturar isso. E graças a Deus a relação está sendo boa assim, legislativo e executivo. Presidente, muitas vezes a população não sabe exatamente o que o vereador faz, né? Tem até aquela falando, o vereador não trabalha, cabide de emprego, aquela coisa toda, né? Que o senhor deve estar acostumado a ouvir, né? Então eu queria saber do senhor quais os mecanismos que o senhor está pensando aí de criar ou ampliar para melhorar a transparência, para melhorar a comunicação do legislativo com a população. Olha, a Câmara do Guarujá é uma das câmaras mais aparelhadas da Baixada Santista. Você, morador, se você não quiser vir à Câmara Municipal, mas você quer saber o que o seu vereador está fazendo, tem o site da Câmara, tem a TV Câmara, tem a Rádio Câmara, então você pode sim saber o que cada vereador está fazendo. O que mais nós escutamos ao longo do tempo foi o seguinte: olha, o vereador foi no meu bairro, pediu o meu voto e não voltou mais. Nunca mais veio aqui. E nós fizemos a Câmara nos bairros. Nós já tivemos, mês passado, lá em Santa Cruz dos Navegantes. Nós ouvimos os reclamos da população. E aí, inúmeras indicações nós trouxemos dos moradores lá de Santa Cruz, apresentamos à Câmara e já foi enviado ao chefe do Poder Executivo. Então a gente está trabalhando para que o canal entre o vereador e a população seja muito mais estreito, esteja muito mais ligado. Agora você, morador, você também tem que fazer a sua parte. Não é só você votar no seu vereador. Você tem que, de uma maneira geral, cobrar o teu vereador também o que ele está fazendo, o que ele está levando para o teu bairro, qual a melhoria na qualidade de vida que você está tendo com o trabalho do vereador. E eu falo para você, a Câmara tem trabalhado bastante, graças a Deus. Eu falo para você, e falei agora há pouco, que ganhar uma eleição é difícil, porque a eleição de vereador é uma das mais difíceis que tem. Mário Lúcio já ganhou 6 eleições de vereador. Agora, você tem que dar valor. A nossa cidade, infelizmente, e a gente sofre muito, porque algumas prerrogativas que são do próprio governo estadual, a pessoa cobra o vereador como se o vereador ele pudesse simplesmente colocar o IML de volta no nosso município, por exemplo. Nosso IML está há 16 anos desativado por parte do governo do estado de São Paulo. Mas a população vai o vereador não faz nada, nós não temos IML, não temos médico legista na cidade, a culpa é do vereador. Não, a culpa é do governo do estado de São Paulo. E muitas vezes, propriamente dita, vou falar, a culpa é de quem não vota em gente daqui. Porque nós não temos representatividade nem a nível estadual, nem a nível federal. E aí, muitas vezes, recai sobre o vereador. Falta d'água que atinge toda a população, todo o município. A pessoa vem e fala, o culpado é o vereador. Como o culpado é o vereador? Sabesp, Saneamento Básico do Estado de São Paulo, era uma empresa de economia mista ligada ao governo do estado de São Paulo, não à prefeitura. E aí recai sobre o vereador a culpa. Quando a culpa, muitas vezes, é de deputados que vieram na nossa cidade, tiveram votos e não lutaram pela gente. Nós estamos sem um AME há quanto tempo? AME, Ambulatório Médico de Especialidades. Você que precisa fazer um exame no AME. Aonde você tem que ir? Nas cidades vizinhas. Por quê? Porque nós não temos um AME. Nós temos aqui, mais precisamente lá em Vicente Carvalho, um hospital chamado Emílio Ribas, que é um hospital de infectologia. Me perdoe, mas nós precisamos, lá em Vicente Carvalho, de um hospital de baixa e média complexidade para atender o povo de Vicente Carvalho, que soma mais de 150 mil pessoas e ainda depende do Hospital Santa Amaro. O Hospital Santa Amaro, que foi construído por um padre chamado Dom Domênico, lá na década de 60. É o mesmo hospital ainda. Para você ter uma ideia,
Quando o Hospital Santa Amaro foi fundado, a nossa população era, em média, 65 a 70 mil pessoas. Era a população estimada na época. Hoje, nós temos mais de 300 mil pessoas e ainda o único e velho e bom Hospital Santa Amaro que atende SUS. Mário, você mencionou representatividade. Você é vereador em 6º mandato, presidente de um poder daqui das cidades, e é natural que lembrem do seu nome para disputar uma eleição no ano que vem. Como é que você avalia isso? Você já está colocando o seu nome à disposição, uma vaga na Assembleia Legislativa ou até mesmo na Câmara Federal? Eu já estou colocando meu nome à disposição da população como pré-candidato a deputado, simplesmente... Estadual ou federal? Estadual. Simplesmente pela indignação. Nós temos sim que nos sentir indignados. Nós somos uma cidade pujante, de mais de 300 mil pessoas, com um orçamento gigantesco comparado às 645 cidades que formam o estado de São Paulo. A nossa Câmara, para você ter uma ideia, a nossa Câmara, nosso orçamento é muito maior que muitas cidades do estado de São Paulo. E aí nós não temos representatividade. E como eu te falei, as pessoas cobram o vereador como se ele tivesse autonomia, por exemplo, para você ter uma ideia, por exemplo, para simplesmente adentrar escolas do governo do estado de São Paulo, que, diga-se de passagem, estão sucateadas. Aí tem escola que nós, aqui, temos que pedir, e aqui eu quero agradecer o Dedé, para cortar o mato, porque o governo do estado de São Paulo sequer faz isso. Nós estamos brigando aqui com o governo do estado de São Paulo, porque hoje, infelizmente, as mulheres estão passando pela essa pouca vergonha que os homens estão fazendo, batendo nas mulheres, matando as mulheres. E aí, a nossa Delegacia da Mulher, agora eu quero sempre parabenizar a doutora Edna, que faz um trabalho maravilhoso, mas ela também está atada, porque no período noturno a Delegacia da Mulher fecha. No sábado e domingo, quando o homem vai para os lugares e toma uma mais e chega em casa para bater na mulher, a Delegacia da Mulher também está fechada. Então, está tendo hora até e horário comercial ainda para a mulher fazer sua reclamação. Quem é isso? O governo do estado de São Paulo. Nós temos praias maravilhosas na nossa cidade. E nós temos que trazer mais guarda-vidas, porque a cidade é tão bonita, porque falam tanto da cidade, mas qualquer feriado, qualquer sábado e domingo, com sol, as nossas praias lotam. E aí, os nossos guarda-vidas são poucos para todas as praias. O governo do estado de São Paulo tem que olhar para esse lado também, porque o guarda-vida também faz parte da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Eu não estou falando nem a nível de segurança como um todo, porque nós precisamos de mais efetivo da Polícia Militar aqui também, no nosso 21º Batalhão. Né? Mas, se o governo do estado de São Paulo, do modo geral, olhar para nós, com certeza a cidade melhora. Até porque você, morador, e eu falei agora há pouco, que eu sou a favor do túnel. Sou a favor do túnel. E não quero que o meu Guarujá, que o seu Guarujá, que o nosso Guarujá se torne um simples bairro da cidade de Santos. Porque eu já escutei falar outro dia, mas para que tu tá brigando por IML se nós vamos estar 10 minutos depois do túnel ser construído, nós vamos estar 10 minutos de Santos. E Santos tem IML. Então, na cabeça do cidadão, não precisa. Nós vamos estar 10 minutos de Santos. E não é isso que o Guarujá precisa. O Guarujá precisa de representantes a nível federal, a nível estadual, pessoas que defendam de fato, de verdade, a nossa bandeira. A nossa bandeira é o Mar do Guarujá. E é isso que eu quero defender.